O Santos hoje tem condições de bancar o elenco que ele montou em 2025? O Santos tem condições de bancar a janela que fez em 2025? Para mim, a melhor janela de transferências da história do Santos Futebol Clube? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Eu já vinha falando muito sobre finanças, até mesmo antes de entrar aqui pro Vem Pro Peixão, lá no Futeboteco, quando eu fazia vídeos dedicados do Santos. Falei muito sobre o orçamento do Santos para 2025, até mesmo antes da chegada do Neymar, que era um orçamento que previa um déficit de cerca de 90 milhões de reais, e o quanto isso me preocupava em termos de planejamento da diretoria. Mas agora tudo mudou, a chegada do Neymar mudou os números e o Santos mudou também o perfil de contratação, aliado muito a esse movimento. E a partir de um tweet do meu amigo Rodrigo Vessone, que já veio aqui 2 vezes aqui em casa, me deu 2 ótimas entrevistas lá no Tomando Uma, quadro de entrevistas do Futeboteco, um tweet que mexeu com a torcida santista, eu resolvi gravar esse vídeo. Quais são as preocupações que a gente deve ter hoje com as finanças do Santos Futebol Clube? Até que ponto o Santos está sendo responsável, essa diretoria está sendo responsável ou irresponsável com o futuro do clube? Bom, é difícil dizer isso, já vou começar esse vídeo dizendo, é difícil dizer isso, afirmar qualquer coisa com veemência. Mas a gente que cobre o Santos todos os dias, que está de olho no Santos, a gente pode ter indícios disso. E é nisso que eu quero chegar, tá? Mais do que comentário de orelhada, eu quero tentar trazer números, mostrar o que a gente tem de números, o que a gente desconhece de números e o que, mesmo que a gente tivesse acesso, vai depender de uma série de fatores, principalmente dentro do campo, para a gente tentar entender se deu certo ou não a estratégia que me parece a estratégia adotada aqui pelo Marcelo Teixeira e sua diretoria. Então vamos falar bastante sobre isso, mas antes você deixa seu like, é muito importante, se inscreve no canal, ativa o sininho. É importante dizer, essa é a minha segunda tentativa, eu gravei um vídeo de mais de meia hora e quando eu fui ver não tinha apertado o REC. Eu quase chorei, você pode imaginar. Vou tentar fazer um vídeo da mesma qualidade ou até melhor que tinha feito o primeiro. Mas só por isso eu mereço seu apoio aqui, só por isso eu mereço que você torne membro aqui, troque uma ideia com a gente lá no nosso grupo do Telegram, que você tem acesso imediato tornando-se membro. Além de tudo, você vai ter vídeo exclusivo toda semana, live exclusiva 2 vezes por mês e um encontro semestral aí pessoalmente que a gente vai marcar, eu e o Edu, para trocar uma ideia com vocês e conhecer vocês todos em pessoa, tá bom? Então, é isso. Recados dados, vamos falar sobre esse tweet do Vessone que deixou a galera santista meio empolvorosa. Ele tweetou aqui, 12 reforços, citando o Santos, tá? Alguns caríssimos e não há um A sobre como serão pagos. Se fosse o Corinthians. Eu entendo aqui ele falar sobre o Corinthians, eu entendo que é difícil para o corintiano ficar vendo todo dia na grande mídia, quando o Corinthians ganha um jogo, faz alguma coisinha. Mas esse elenco do Corinthians, o Corinthians não tem a menor condição de pagar, é um elenco fake, o Corinthians está se prejudicando, é um elenco que se tivesse fair play financeiro não estaria no Corinthians, etc. Primeiro que é importante dizer, o Vessone é um cara altamente crítico com as finanças do próprio Corinthians. Na primeira vez que ele veio aqui, que a gente tratou assuntos mais gerais do Corinthians, na época o Augusto Melo nem havia sido eleito ainda, era o Duílio, ele mostrou pra gente, assim, calamidades do ponto de vista financeiro que foi feito na última década no clube e o quanto ele lamentava isso. Mas eu entendo que para ele, que cobre o Corinthians no dia a dia, ver muita gente falando sobre as finanças do Corinthians na grande mídia sem muita profundidade, deve ser chato. E aí tu falou, olha, se fosse, olha o Santos, não falam nada, se fosse o Corinthians. E é uma meia verdade, tá? Porque o Santos se fala muito pouco na grande mídia. Eu acho que é da grande mídia que ele tá trazendo aqui o debate, tá? O Santos hoje tem sido falado pelo Neymar. Antes do Neymar, o Santos era mal falado nos canais de televisão. Então, e ainda assim, como o principal personagem é o Neymar, os assuntos ficam meio que sobre ele, não vão muito para essas questões mais macro do clube, se o Santos está fazendo loucura, se não está. E mesmo que esses assuntos viessem na grande mídia, geralmente quando eles vêm, assim como é no próprio Corinthians, eles são abordados muito de orelhada por gente que não está inserida dentro do universo do clube e que, portanto, não tem os números necessários para debater isso com profundidade. E é isso que eu quero trazer aqui. O Santos tem condições de pagar esses reforços? O Santos tem condição de manter esses reforços? Qual que é a estratégia que o Marcelo Teixeira está adotando? Então vamos lá, vamos partir, vamos voltar para o início da gestão Marcelo Teixeira, né? O Marcelo Teixeira pega um time que, vocês sabem bem, tinha acabado de cair, um clube que
vinha fazendo, o presidente antecessor, se ele não diminuiu as dívidas, ele vinha fazendo algo até pelo menos o meio de 2023, até a água bater na bunda, que era interessante do ponto de vista de gestão, que era você tentar alongar ao máximo as dívidas do clube para você tentar ter um fluxo de caixa maior. Só que com o iminente rebaixamento, com o desempenho pífio dentro de campo, o Rueda botou tudo isso a perder e começou a fazer várias loucuras no final de 2023 que não resolveram nada, deixaram um buraco, um rombo financeiro muito grande, além do rebaixamento, que é mais outro rombo financeiro, porque em 2024 o Santos teve receitas muito comprometidas, né, por não disputar as principais competições, inclusive a Copa do Brasil. Então, foi uma gestão catastrófica, uma gestão que ensinou algumas coisas ao Santos. E aí o Marcelo Teixeira, em 2024, ele chega com o Santos esgarçado financeiramente, com uma folha salarial muito grande para os padrões da Série B, e ele também tenta contratar muitos jogadores com perfil para disputar a Série B, para o Santos ser protagonista na Série B e então subir. Ele entendeu que aquele elenco não era suficiente para isso, afinal era o elenco de fato derrotado, tinha acabado de sair. A missão era difícil. Então ele trouxe muitos jogadores inclusive com a promessa de ganhar pouco no primeiro ano e aumentar os seus respectivos salários para o ano seguinte, com gatilhos que envolviam inclusive o acesso. Ele negocia com jogadores que ele queria contar do elenco anterior, mas dizendo, você vai receber um pouco menos em 24, mas eu vou pagar seu retroativo em 25 e vou pagar o seu salário real em 25. Ele fez isso com o Pituca, fez isso com o Rincon, fez isso com o Furt, fez isso com mais gente, não vou lembrar, mas esse era meio que o perfil da negociação ali para o Santos ter um elenco forte em 2024 e disputar a Série B. Não era de fato uma missão fácil, tudo isso sem Neymar, sem exposição de mídia, o Santos cada vez mais escanteado. Foi uma missão muito ingrata. Do ponto de vista esportivo, a missão do Marcelo Teixeira deu certo. O Santos subiu, o Santos teve um sucesso que, se não foi de brilhar os olhos de ninguém, foi finalista de Campeonato Paulista e a Série B foi campeão, com rodada de antecedência. Então ele cumpriu os objetivos esportivos do clube e o principal objetivo, que era trazer o time de volta. Agora, do ponto de vista financeiro, e assim, é informação, ele ali em algumas daquelas entrevistas explanatórias do começo da gestão, mostrando números e dados, tentando copiar um pouco o que o Rueda vinha fazendo na sua gestão de transparência e tal, ele trouxe em dado momento que o elenco ele tinha conseguido baixar a folha salarial para cerca de 9 milhões de reais. Vocês lembram disso? Beleza. Só que é a apuração minha que o Santos terminou o ano de 2024 com uma folha salarial de 14 milhões de reais, que é a maior folha da história de todas as séries B disputadas em todos os tempos. A maior tinha sido em 2022 do Grêmio, folha salarial de 10 milhões de reais por mês. Tá? Guarda esse número porque eu vou voltar na questão salarial daqui a pouco. Mas guarda esse número que é importante. O Santos sobe em 2025 e o Santos tem de fato um perfil de contratação ali adotado. Um perfil de contratação que era continuar não gastando com compra de jogadores. Era buscar jogadores mais por via de empréstimo. O Santos, o Marcelo Teixeira nitidamente achava que se poderia aumentar a folha salarial com as receitas que viriam através dos campeonatos e das transmissões que o Santos disputaria em 2025. Só que aí tem um fator que muda tudo, que é o fator Neymar. Mas antes de citar 2025 e o fator Neymar, a gente precisa pensar sobre 2024. Até que ponto deu certo a estratégia do Marcelo Teixeira? Eu não estou falando esportivamente, porque esportivamente deu. Mas até que ponto deu certo financeiramente? O que representa 2024 do ponto de vista financeiro para o Santos? E a resposta é: ninguém sabe. A gente não teve acesso ao balanço de 2024 até agora. Estamos aí em fevereiro, talvez saia em março, abril. Mas o balanço do Santos de 2024 não saiu. A gente não sabe quanto entrou e quanto saiu. Qual foi o déficit, se a dívida aumentou, quanto ela aumentou e o perfil da dívida, para onde foi. Se o Santos aumentou as dívidas de curto prazo, o Santos conseguiu alongar a dívida. Isso é muito importante para a gente ter embasamento para falar sobre 2025 e esse é um dado que a gente não tem. Só sabe quem está lá. A gente vai poder começar a entender isso quando sair o balanço de 2024. Isso é muito importante ser dito, tá?
Entra 2025. O Santos parece que vai para uma janela modesta. O Santos, todos os primeiros reforços, mesmo após a chegada do Pedro Martins no Santos, tinham um perfil de vir de graça por empréstimo. Barreal veio assim. O Tiquinho não veio de graça, foi um valor abatido, mas um valor já meio que abatido da negociação com o Jair. Que o Santos não teria que pagar nada, só teria que receber menos pelo Jair, por assim dizer, então não comprometia o fluxo de caixa. O próprio Veron, empréstimo de graça, etc e tal. Vamos lembrando aí, gente, outros jogadores que o Santos trouxe tinham meio que essa característica do Santos não gastar muito. Eram jogadores que vinham com esse perfil de tipo assim, ó, você vai vir aqui, vai complementar o elenco, vamos ter que pagar seu salário, o salário não é barato, mas não vamos gastar tanto. O único jogador que o Santos tinha topado pagar nesse primeiro momento, antes do Neymar, era o Tassiano, que foi um valor, na minha visão, muito alto, 4,5 milhões, a segunda maior venda da história do futebol nordestino. E a maior venda e a maior compra de um time brasileiro de um time nordestino. Então é para um jogador de 30 anos, que eu na época critiquei muito, muito mesmo. E aí vem o fenômeno Neymar. Chega o Neymar aqui e isso muda completamente o orçamento inicial do clube. Vamos lembrar que o Santos apresentou ano passado um orçamento no Conselho Deliberativo que previu uma arrecadação de 100 milhões de reais em vendas e que previa ainda com essa arrecadação de 100 milhões de reais em vendas um déficit no final de 25 de 89 milhões de reais. Certo? Certo. Beleza. E nesse orçamento não estava previsto 150 milhões em contratações. Ainda assim, o Santos previa um déficit de 100 milhões de reais ao final de 2025. Isso antes do Neymar. Com o Neymar, tudo muda. Primeiro que o Diário do Peixe traz uma notícia que o Santos tinha com a maioria, ou se não todos os seus patrocinadores, uma cláusula Neymar, que era: o Neymar chegou, muda-se o valor que você tem que me pagar. Só que a gente não sabia o valor anterior, tem algumas especulações aí, valores aí meio que especulados, mas eu nunca vi os contratos, então sem ver os contratos eu prefiro não dizer, tá? Senão eu posso cometer algum equívoco e não é meu objetivo. Mas a gente não sabia quanto que eram os valores e para quanto esses valores foram. Não sabemos. O Neymar foi revelado que ele vai vir ganhando em carteira 4 milhões de reais. Isso aumenta a folha salarial do clube exponencialmente. Mas o Neymar pode ser que se pague, porque no contrato de imagem, que é fora do contrato CLT, se ele arrecadar 20 milhões de reais por mês em patrocínios, e o Santos está servindo como uma espécie de agência para o Neymar, o Santos tem 20%. Se ele arrecada 20 milhões, sobra 4 para o Santos, que tapa o salário dele e fica elas por elas. Neymar arrecada 20, o Santos não paga R$1 e o Neymar joga de graça no Santos. Como mais ou menos era feito lá em 2013. Mas isso também depende do sucesso comercial da venda Neymar. E a gente também não tem essa informação do quanto o Santos está ganhando, quanto que o Neymar está ganhando com publicidade aqui no Brasil. A gente não tem essa informação. Então eu estou querendo trazer para vocês que dizer coisas muito taxativas nesse momento é perigoso, porque a gente não tem acesso a números importantes. A gente não tem acesso, novamente, ao balanço do Santos 2024, ao perfil da dívida do Santos hoje. A gente não tem acesso à folha salarial do Santos, daqui a pouco eu vou chegar nisso. Eu sei que a folha salarial do Santos no final de 2024 era de 14 milhões de reais. Para quanto foi a folha esse ano eu posso especular e daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto, mas eu não tenho certeza. Não temos esses números. Tá, por que eu tô falando tudo isso? O Santos vai para 2025 e depois que o Neymar chega, muda-se a estratégia. Inclusive o padrão de reforços. O Santos passa a gastar dinheiro. O Santos contrata o Roleiser, que é, assim, em euros, é a segunda maior contratação da história do clube. Perde para o Leandro Damião. Mas em reais, dado que o euro hoje vale muito mais do que valia naquela época, já é a maior contratação da história do clube. São 66 milhões de reais. Tô até aqui com uma arte que eu vou mostrar para vocês, que o Edu separou pra gente ver as contratações do Santos, as que renderam investimento, as que o Santos teve que investir, tá? Roleiser 66, Thiago Maia 35, aqui são valores aproximados, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Não seja tão minucioso. Tassiano 30, Tiquinho Soares 18, mas é um valor abatido na venda do Jair, Luizão 1. Isso dá mais ou menos um total aqui de 150 milhões de reais. Caralho, o Santos contratou 150 milhões de reais? Da onde o Santos tirou esse dinheiro? E a resposta vem na outra arte aqui. Olha o que o Santos já arrecadou esse ano só com transferências.
Jair para o Botafogo, 85 milhões de reais. Lucas Barbosa para o Bragantino, 21. João Lucas para o Grêmio, 13. Lucas Braga para o Vitória, 5. E esse valor do Vitória pode ser maior, porque se o Lucas cumprir vários gatilhos no contrato, o Santos volta a ganhar e o Santos ainda vai ter 50% do passe dele. O Santos hoje arrecadou 124 milhões de reais, que dá uma diferença de 26 milhões aproximadamente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o Santos hoje já arrecadou com transferências um número quase parecido com o que ele investiu. Tá? Então, do ponto de vista de gastos em passe de jogador, isso me preocupa menos. Porque a diferença aqui é de 30 milhões de reais, não é uma diferença muito grande. O que me preocupa mais é que o Santos estava contando com 100 milhões de reais para tapar buraco. E esses 124 milhões de reais já vão sair todos para as transferências. Então, isso vai bater no balanço lá no final. Mas esse balanço no final vai depender de uma série de questões aqui, inclusive fator Neymar, fator comercial e fator competitivo. Porque quanto mais o Santos for à frente nas competições e ganhar a premiação, esses valores passam a ser abatidos. Tá? Vamos retomar aqui. O Santos muda o perfil de contratação para 2025 e monta um elenco que, para mim, essa é a melhor janela da história do Santos. Você não vai me lembrar uma janela que o Santos tenha trazido jogadores mais relevantes e eu acho que ela é boa até do ponto de vista financeiro, tá? Quando você olha, por exemplo, para essa janela aqui e você percebe que o Paulinho, que nem estreou no Palmeiras sozinho, custou mais que todos os jogadores do Santos juntos, em termos de transferência mesmo, você fala, essa janela é espetacular. E não estou falando, o Palmeiras trouxe o Paulinho, o Palmeiras trouxe o Facundo por 12 de euros, o Palmeiras trouxe o Martínez, aí o Palmeiras está trazendo um zagueiro da MLS, o Palmeiras está trazendo o Vitor Roque por 27 milhões de euros. Uma loucura! Uma loucura! Um jogador que pode vir a ser o cara, etc. Mas assim, também não dá para comparar a realidade do Santos com a realidade do Palmeiras. Mas o que eu estou comparando é o seguinte, se você pega hoje, mesmo com o Vitor Roque, o time do Santos do meio para frente, o time do Santos é melhor. O Marcelo Teixeira, Pedro Martins conseguiram montar um time do meio para frente melhor que o Palmeiras com muito menos dinheiro. Por isso que essa janela de transferência, para mim, ela é tão boa e ela precisa ser elogiada. A figura do Pedro Martins tem que ser elogiada. A postura do Marcelo Teixeira nessa janela de transferências tem que ser elogiada. Isso não o exime de cobranças se a gente descobrir que no final dessa jornada ele fez loucura. Isso a gente só vai descobrir com os balanços subsequentes. Então querer dizer que o Santos não vai ter, querer insinuar que o Santos não vai ter condições de pagar os seus reforços, dá pra gente falar um pouco sobre isso, mas é difícil afirmar isso, porque a gente não sabe. A gente de fato não sabe. Precisamos ter mais minuciosidade na hora de analisar números que nem existem. Até porque os números de 25 estão condicionados ao quanto o Santos vai ganhar de premiação nos campeonatos de 25. Se o Neymar renova o contrato, o quanto que o Santos vai conseguir angariar de patrocinadores e tudo mais. O Santos tem que ter uma renovação com o patrocinador Master daqui a pouco. A Blaze termina o contrato acho que em abril. Quanto que o novo patrocinador Master vai pagar caso o Santos renove o contrato com o Neymar? Tem um monte de coisa, né, que o Santos pode arrecadar para tentar tornar esse time viável. Então aqui, a questão das transferências, gastar 150 milhões numa janela para trazer os 12 jogadores que mudam completamente o perfil e o patamar do Santos, não é o que me preocupa, ainda mais numa janela que o Santos já arrecadou 124 milhões de reais. O que me preocupa é a folha salarial e o fluxo de caixa. Tá? Porque quando a gente vai analisar um balanço entre o que entrou e o que saiu, a gente pega o ano todo, só que a gente se esquece que as finanças, as receitas de um clube ao longo do ano, elas não entram certinhas mês a mês. Elas vão entrando meio picadas. E o Santos tem, mês a mês, salários para pagar. E para isso precisa contar com fluxo de caixa. E essa é a minha principal preocupação. Porque é informação. O Marcelo Teixeira até deu uma entrevista lá no começo, lembrando, falando mais uma vez, mostrando que o primeiro exercício dele lá atrás, quando ele assumiu o clube, foi enxugar a folha salarial para 9 milhões. Certo? Certo. É a apuração. O Santos terminou 2024 com uma folha salarial, depois da janela que fez no meio do ano, em 14 milhões de reais. É a apuração minha. Se o Santos não fizesse nada, não contratasse ninguém, essa folha sozinha ia aumentar, porque tinha muito jogador que estava segurando o salário para receber mais em 2025. Vou pegar o caso clássico do Furt, que nem está no elenco para esse ano, mas que o Santos até agora não conseguiu vender, emprestar nem nada. O Furt ganhava 350 milhões de reais só em salário ano passado. Ele continua ganhando 350
mil reais, perdão. Ele continua ganhando 350 mil reais. Só que ele, de imagem, ele recebe também outros 350 que o Santos não pagou em 24 e combinou pagar em 25. Então ele tem, só aí, ele tem os 350 de salário, a imagem, que é os 350 desse ano, dá 700, mais a imagem atrasada de 24, já dá quase 1 milhão. Mais as luvas que estão diluídas no contrato que o Santos não pagou as datas referentes a 2024 e prometeu pagar em 25. Então eu fiz uma conta, lá tem até essa conta no meu Twitter, se você buscar lá Rodolfo Gomes Furt, você vai achar toda essa thread. O Santos tem gastos esse ano com o Julio Furt no entorno de 1 milhão e 300 mil. Só o salário, assim, o que sai da folha salarial do Santos para o Julio Furt, sem o Santos fazer nada, aumentou 1 milhão de reais. Então esses 14 viraram 15. E isso se repete nos casos de Pituca, Rincon, entre outros jogadores, próprio João Paulo, que toparam diminuir salário ao longo de 2024 para receber esse acréscimo em 25. O Morelos é um desses casos também. Embora esteja emprestado, mas o Atlético Nacional não arca com o salário integral do Morelos. E o Santos esse ano, dado o fato de que o salário do Morelos aumentou, está arcando com mais do que arcava ano passado. Tudo isso aumentou a folha salarial do Santos. O Santos se livra de alguns jogadores, é importante, mas quando a gente olha, por exemplo, para os jogadores que o Santos vendeu aqui, ó, Jair, Lucas Barbosa, João Lucas e Lucas Braga. O Lucas Barbosa não estava onerando a folha em 24, porque estava emprestado para o Juventude. O João Lucas estava no Juventude também, então o Santos já não pagava os salários. E o Lucas Braga estava no Japão. O único que o Santos pagava salário aqui era o Jair. E era um salário pequeno, o jogador veio da base. Então o Santos não teve, com essas vendas, um decréscimo muito grande de folha salarial, mas ao mesmo tempo o Santos absorveu jogadores cujos salários são muito altos. Quanto vocês acham que vai ganhar o Roleiser? Quanto vocês acham que está vindo para ganhar o Thiago Maia, ainda mais com a dívida que o Santos tem, diluída no salário dele com relação à negociação para o Lille? Quanto vocês acham que veio ganhando o Tiquinho? Quanto vocês acham que veio ganhando o Barreal, que veio lá da América do Norte, emprestado do Cincinnati, que lá se paga bem, e o próprio Verón, que vem da Europa, do Porto? Quanto vocês acham que vai ganhar o David Washington, que vem do Chelsea? Gente, assim, eu não tenho essa informação, é até leviano da minha parte falar a folha salarial do Santos é X, não sei. Mas feeling, não acho que seja menos de 28 milhões de reais, eu acho que deve chegar ou até mesmo ultrapassar hoje os 30 milhões de reais, claro, se você contar com esses 4 milhões do Neymar. Sem dúvidas. Acho que passa os 30 milhões. Então essa é financeiramente a minha principal preocupação para o ano, o fluxo de caixa para manter uma folha salarial tão alta, sabendo que as receitas do futebol elas vêm picadas. E como muitas vezes se resolve isso para não atrasar salário de jogador? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, empréstimo bancário. Se você respondeu isso, você acertou. É dessa forma que muitas vezes os clubes apelam para poder manter, não tem fluxo de caixa para poder manter o clube. Então ele faz empréstimo bancário. E qual que é o problema disso? O problema é que os juros de empréstimo bancário são altíssimos. Ou antecipações de receitas, porque você perde receitas e fala assim, ô federação, me passa aí o valor do Campeonato Paulista ano que vem. Eu ia receber 40, me passa 35. Essas coisas acontecem muito. Antecipação de Libra, a gente não sabe quais são as manobras que essa gestão vai fazer para arcar com uma folha que para mim está fora daquilo que o Santos pode pagar mesmo com o fator Neymar? Eu acho. Não posso afirmar isso categoricamente. Eu acho que o Santos absorveu uma folha para os seus padrões aqui. Se o Santos não estiver contando com o SAF árabe no meio do ano, se o Santos estiver pensando só em se manter saudável com as próprias pernas, acho que não é uma folha condizente com aquilo que o Santos recebe de receita hoje. Tá? Mas posso estar errado. E como que vai me provar certo ou errado? Com o balanço do ano que vem. A gente não tem nem o balanço da Série B de 24, quiçá o de 2025. Só vai ter, gente, essa data do ano que vem, a gente não vai ter o balanço de 25. Porque também vai depender de uma série de questões, como eu já falei, de questões esportivas, o quanto o Santos vai brigar, até quão longe o Santos vai na Copa do Brasil, que paga muito bem, qual vai ser a posição que o Santos vai terminar no Campeonato Brasileiro, quantos jogos vão ser televisionados no Campeonato Brasileiro pelo Santos, porque isso interfere no quanto o Santos vai receber, e aí passa pela manutenção do Neymar. Neymar fica mesmo? Vai renovar o contrato ou não vai? Tudo isso são questões que vai bater de frente com o orçamento do Santos para esse ano e com o balanço do Santos para o ano que vem. Então dizer que o Santos não tem condição de pagar esses caras é ser leviano. Dizer que tem, também é. Não sabemos.
Eu não sei, eu não tô com as contas e com a planilha do Excel aberta do Santos Futebol Clube aqui no meu computador. O que a gente pode trazer são esses indícios. Quanto que o Santos comprou, quanto que o Santos vendeu, mais ou menos para onde a folha foi, qual que é a arrecadação média do Santos, quando que a gente pode esperar que o Santos arrecade mais com o Neymar, tudo isso e quanto que o Santos pode arrecadar eventualmente mais, chegando um pouco mais longe do que vinha chegando nas competições. Tudo isso a gente pode conversar, pode conjecturar, mas são apenas conjecturações. O que eu sei é que o Santos está devendo o Cuiabá nesse momento. E precisa pagar. E precisa pagar. Isso é uma vergonha. O Santos comprou o Joaquim dos caras e não pagou. Já vendeu o Joaquim e não pagou os caras. Isso é um absurdo. Isso está correndo juros. Isso precisa ser pago. E aí, assim, o problema de clube, não estou falando do Santos de qualquer um, é que quando começa a querer virar transfer ban, a FIFA, aí o clube vai lá e paga. Porra, velho, paga logo. Paga logo. É a imagem do Santos que fica comprometida em notícias assim. Então, assim, essa é a situação do Santos hoje. O que eu acho que o Marcelo Teixeira fez aqui? Com o Neymar, ele vai para não vou dizer um all-in, mas ele vai para um modelo de gestão um pouco mais arriscado, que é assim, bom, eu tenho uma chance aqui de manter o Neymar por mais tempo. É dando um time competitivo para ele. Para ter um time competitivo, eu tenho que aumentar e mudar meu padrão de contratação. Tenho que gastar mais. Então eu vou fazer isso. Vou gastar mais, considerando que, gastando mais, eu vou ter o poder de convencimento de manter o Neymar aqui por mais tempo e mantendo o Neymar aqui por mais tempo, ter mais receitas. E tendo o Neymar aqui por mais tempo, consigo manter um elenco mais forte por mais tempo e disputar campeonatos por mais tempo. Essa é a conta. Partir para uma gestão, filosoficamente, um estilo de gestão mais arriscada e um fluxo mais retroalimentado pelos resultados de campo. Diferente da postura do Rueda, que foi enxugar custos nos 2 primeiros anos. E ele até fez isso bem, porque o Santos, embora tenha feito anos patéticos em Paulistões, Copas do Brasil e Campeonato Brasileiro, brigando para não cair em tudo, o Santos conseguiu se manter. Em 23 era o ano que o Santos tinha algum respiro, que podia gastar um pouquinho mais, e aí veio a tragédia, conseguindo contemplar ainda, com o desespero do final da gestão, contrariando muita gente, trazendo jogadores horríveis, por muita grana. O Morelos é um desses exemplos, e aí não só derrubando o clube para a segunda divisão, mas derrubando também as finanças que ele tinha demorado 2 anos para conseguir fazer com que fosse um pouco mais austera. Então não deu certo esse modelo e o Marcelo Teixeira parte para um outro tipo de modelo, um modelo de gastar mais mesmo, tentar com isso trazer mais receitas e ganhar mais notoriedade do ponto de vista de marketing, claro, com a figura do Neymar e com quanto o Santos vai aparecer mais na mídia, mas também do ponto de vista esportivo, arrecadando mais, porque hoje muitas receitas do futebol brasileiro estão vinculadas a premiações, às competições. Essa é a estratégia. Se vai dar certo, se vai fechar a conta, se o Santos não vai tornar um clube inviável do ponto de vista financeiro, só os próximos balanços vão dizer. Tudo que eu disser agora é leviandade. Do ponto de vista filosófico, eu prefiro muito mais uma gestão que pensa como o Marcelo do que uma gestão que pensa o Santos um clube pequeno como o Rueda. Quebrar, o Santos não vai. E se quebrar, tem a possibilidade de vender. O que não dá mais é para a torcida ficar amargurando times horríveis, esperando um futuro hipotético daqui 3, 4 anos que nunca chega. Eu acho que o Marcelo Teixeira fez certo, desde que ele não afunde o clube, né? Vamos ver. Os próximos balanços vão dizer, e quando sair, inclusive, notícias do balanço de 2024, da Série B, a gente vai poder começar a encaixar esse quebra-cabeça. Eu prometo que eu volto aqui destrinchando, entendendo minuciosamente o que foi feito em termos financeiros em 2024, porque até agora, infelizmente, a gente não sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. É chato, é difícil fazer, mas eu espero que eu tenha sido elucidativo com relação a tentar ser um pouquinho mais profundo com relação às questões financeiras do Santos Futebol Clube a partir das informações que a gente tem. Fechou? É isso. Obrigado se você ficou até o final e até a próxima.